Oi, gente, que bom chegar a mais um episódio do nosso De Repente Mãe. Que bom que você está aqui com a gente. Ó, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Toda terça-feira, 2h, já sabe, tem novo episódio. E nas nossas redes sociais, @pod.derepentemãe, você sempre encontra novidades, informações sobre os próximos episódios e pode participar com a gente também, mandando suas mensagens, comentando sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui no podcast, que é um grande espaço para a gente conversar sobre maternidade. Mas não aquilo que a gente vê nas redes sociais, não, todo mundo perfeito, lindo, sem nenhum erro. Não, aquilo que a gente vive. Aquilo que às vezes toca fundo o nosso coração, mas a gente fica na dúvida, será que outra pessoa vai me entender? E a gente acaba não falando, não compartilhando. Então o nosso podcast De Repente Mãe só não tem espaço para preconceito e para julgamento. Então aproveita e já convida a família toda para acompanhar os nossos episódios, porque também tem uma novidade hoje. Normalmente a gente traz uma mãe convidada. Hoje nós temos um convidado, porque o nosso assunto é adoção atípica. E esse convidado eu conheço há muito tempo. Sempre achei ele um tanto maternal, porque adora cuidar das pessoas, adora os animais, cuida de todo mundo, inventa sempre uma chance de fazer o bem para alguém. E agora ele é pai do Wilson. Arnaldo Rocha, seja bem-vindo ao nosso pod. Oi, que bonito, estou emocionado com essa abertura aí, muito obrigado. A gente já separou uns lencinhos aqui, mas segura, não usa ainda. Mas estou muito feliz que você topou vir conversar com a gente, porque assim, eu gosto muito de falar de adoção, mas falar de adoção atípica, ela parece que levanta ainda mais curiosidade. Porque quando eu comecei a falar de adoção, lá atrás, uns 5 anos já no total, muita gente tinha muitas dúvidas e falta de conhecimento mesmo. Eu acho que nem é tanto preconceito ou maldade nos comentários. Mas hoje a gente começou a falar mais e trazer uma adoção atípica, ou seja, de crianças, para você que não entende. Quais são as crianças consideradas atípicas? Aquelas que têm um desenvolvimento neuropsiquiátrico atípico do que a gente considera convencional. Então são as crianças com TEA, com TDAH, com TOD. E é o meu caso e é o seu caso. Me conta do início. Você tinha pensado antes na vida em ser pai? Luana, eu sempre quis ser pai. Eu sempre fui paternal, meio que pai dos meus amigos, né? E aí começou esse trabalho social. Eu sempre fui voluntário, só há mais de 20 anos. Eu já levava a criança para casa como padrinho, alguma coisa assim. E eu tinha isso planejado para a minha vida. Mas não foi no tempo que eu escolhi. Se eu tivesse mantido meus planos, eu ainda seria pai daqui a uns 2, 3 anos. Só que o meu filho apareceu antes na minha frente. Mas quando ele apareceu, a gente vai falar detalhes sobre esse encontro. Mas de alguma forma, você pensou assim, se ele for muito diferente de mim, seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, neurológico, psicológico, acho que isso pode ser uma barreira, um impedimento? Não, eu nunca tive esse critério. E eu não critico quem tem, eu acho que cada um tem que segurar a onda que pode, né? Então, se você quer adotar uma criança bebê de 3 anos, 5 anos, enfim, você que sabe, né? Você que vai segurar essa onda. Só que, para mim, a princípio, teria muito a ver com isso, com essa conexão. E me conta, como é que rolou essa conexão? Então, ele apareceu na minha frente. Eu não estava procurando. Você não estava em fila de adoção, nada disso? Nada. Não estava em fila de adoção, estava Gente, o Arnaldo costuma dizer que ele é aleatório. Eu acho que ele também entrou nesse rolê meio aleatório aí, né? Eu sou muito aleatório. Eu saí de casa, voltei pai. Meu Deus, explica, vamos lá. Aí você encontrou ele onde? Como é que foi essa circunstância? Então, eu conheci ele em março do ano passado, né? Eu fui para uma reunião. Num abrigo? Isso, no abrigo, onde ele estava acolhido, né? Para outro assunto, outras questões, e eu o vi pela primeira vez, né? E já teve uma conexão imediata, pelo menos da minha parte. E uma coisa muito curiosa é que já de cara eu achei ele muito parecido comigo, fisicamente.
Gente, inclusive, Arnaldo, aproveitar, vou pedir para você depois compartilhar com a gente essa foto, porque a gente tem esse costume aqui, viu? Pode, mas é vídeo também. Então, para quem tá inscrito no nosso canal no YouTube, vai rolar fotinho aí, que eu fiquei impressionada de ver um retrato seu pequeno e do Wilson. Tava escrito. Tava. Eu já disse isso pra ele. A gente fez a montagem, falei, ó, tá vendo? A gente já era pai e filho, a gente só se encontrou de outro jeito. E ele é muito mais parecido, inclusive, com o meu irmão também. Nossa. É muito impressionante a semelhança física. Eu também tenho TDAH. Aí eu já até brinquei, assim, que a gente não tem laço de sangue, mas tem por transtorno. Gente, imagina, grande loucura, os dois juntos. Né? E eu fui conhecendo ele, eu fui também me preparando em alguns aspectos, né, para entender se eu estava realmente querendo um filho ou se eu estava solidário com a situação dele, né? E aí eu precisei de um tempinho para, tipo, não, eu realmente quero ser pai. Ser pai do Wilson. E aí ele começou a frequentar minha casa em setembro. Em outubro ele já ficou permanentemente, né? Com autorização, acompanhamento do abrigo, assistente social, lá todo mês com a gente. E aí depois começou o processo. Aí vamos fazer uma explicação aqui, até porque tem gente que comentou, querendo saber como é que faz para adotar. A Drunessa diz, meu sonho é ter uma menina, sinto muita vontade de adotar, como é que eu faço? Via de regra, Drunessa, como é que você faz? Você precisa dar entrada, eu, por exemplo, fiz pela Defensoria Pública, mas você pode ir com um advogado. E aí você vai dar entrada em toda a papelada, que você tem que comprovar 1000 coisas. Que você é um cidadão de bem, legalmente falando. E aí você tem uma preparação que é feita com um grupo de apoio aos pais na adoção aqui em Manaus, o GAPAM. Você vai se preparar para entender o que é adoção. Aí você vai entender que não é uma prateleira de crianças. Ah, gostei daquela ali, vou levar para casa. Não, é um negócio muito sério. Você tem que fazer uma lista do que você topa, o que você não topa. Você vai ter que colocar lá, eu aceito crianças com tais doenças, eu aceito crianças de tal cor, de olho de tal cor, cabelo de tal jeito, então tudo isso vem especificado, que isso que o Arnaldo falou é muito importante, a gente tem que saber o que a gente encara. Inclusive eu fiz essa pergunta nas redes sociais, e a pergunta era o seguinte, você adotaria uma criança muito diferente de você? E 75% disseram sim. E aí vem a minha pergunta, será mesmo? Eu fiz esse processo e fiquei impactada quando eu tive que preencher tudo, folhas e folhas de características, para poder entrar no sistema de adoção e esperar meu telefone tocar. Só que com você, o processo foi diferente porque você encontrou o Wilson num outro formato, né? Explica pra gente Sim. Como é que foi isso. Então, uma coisa que me deixou chocado também, quando a gente vê reportagem na TV sobre adoção tardia e tal, a gente sempre imagina um adolescente, alguém que está muito perto de sair do abrigo. E aí eu descobri que, na verdade, isso é um termo, é uma questão local. E aí, para Manaus, para o Amazonas, a partir de 4, 5 anos, já é uma adoção tardia. A maioria dos pais, dos candidatos, eles querem ter uma criança de 0 a 4 anos, né? Sem irmãos, com certas características que deixa a fila de pais maior do que a de crianças, né? E o Wilson, como ele já tinha 8 anos, né? Ele acabou entrando num programa também, chamado Encontrar Alguém. O que acontece? A criança, ela perde um pouco daquele direito de imagem, né? Porque se você for num abrigo, por exemplo, a imagem da criança é protegida pelo ECA, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele perde um pouco do direito de imagem justamente para divulgar aquela criança, para ver se acontece algum interesse, né? Eu vou até te mandar o vídeo dele do programa, Encontrar legal. Alguém. Então, você, por exemplo, que não tem muitos requisitos, você vai no Instagram, né, da Defensoria Pública, do juizado, e tá lá os vídeos das crianças. E aí, qual é o critério para entrar no Encontrar Alguém? Você rodou a fila inteira de pais candidatos, você rodou a fila nacional de candidatos e ninguém se interessou pelo perfil daquela criança, né? Eles usam até um termo
chamados inadotáveis. Nossa, que horror. Que eles insistem, eles conversam e aí acaba não acontecendo, né? Geralmente são crianças com algum problema neurológico ou com 3, 4 irmãos, né? Que realmente é uma adoção mais difícil, mas infelizmente acaba acontecendo, né? E eu acho que mais uma vez, cada um tem o direito de saber qual é o tamanho do BO que vai segurar. Só que uma coisa que eu quero convidar qual é o nome dela? Drunessa. A pensar assim, você tem o sonho de ser pai, de ser mãe. Mas além do sonho, se apegue também ao sonho, ao problema, à renúncia, ao dia a dia, à rotina, a pensar que é uma decisão para a vida inteira. Porque esse sonho, às vezes, ele acaba sendo muito romantizado, né? E paternidade não é assim, né? Gente, a gente às vezes tem uma ideia de que é uma caridade adotar. Mas não é a gente que está salvando uma criança, um pai que salva uma criança. Muitas vezes é o inverso, é a criança que vem para salvar uma mãe, para salvar um pai. Aquilo precisa ser realmente um encontro de almas. E quando eu estava pensando na nossa história, a minha e a sua, eu entendo muito isso, que é você sentir o coração batendo fora e você perceber isso quando você vê uma criança. Porque para eu chegar no Vini também foi uma grande história. E assim, o Vini tem TDAH também, então eu também sou uma mãe atípica, por adoção. Mas assim, em resumo, eu sou uma mãe. Eu amo meu filho mais do que tudo. E é muito louco porque assim, a gente descobre um amor que ele não é condicionado a nada. Eu não posso chamar atenção porque ele já é tão sofridinho, ele tem um passado tão tristinho. Não, pai, mãe tem que cobrar, tem que ensinar. Não tem essa de eu vou passar pano para algumas coisas porque foi tão sofridinho. Você passou por esse choque de realidade na hora de você Passei. Pegar as rédeas da criação do Wilson? Passei. Por que acontece? Chega um certo momento do processo, né, que eu tenho acesso ao histórico dele e eu já tinha alguma ideia sobre algumas coisas. E como ele tem essa questão da hiperatividade, né, ele tem as suas dificuldades de obedecer, de atender uma ordem e tal. E aí, no começo, o meu sentimento é que eu estava torturando o meu filho. Ou que, você achava isso? Ou que eu estava privando ele. Tipo, ele já teve uma vida tão privada até aqui e eu digo não para um sorvete, não para aquilo, não para aquilo outro, mas depois eu entendi com terapia, faça terapia. Eu faço terapia porque vocês não fazem e a gente tem que segurar o BO dessa galera. E mesmo que você não queira ser pai ou mãe, cara, te resolve. Tenta te resolver. Não é nem se curar, porque eu tenho depressão, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho insônia. Eu brinco com a minha psiquiatra, tipo, o que eu vou pegar hoje, né? Até eu bingar. Tem um burnoutzinho aí, alguma coisa. Nossa, a gente tem muito que conversar, Arnaldo, que eu também tô quase nessa lista aí. Eu tomo medicação para para depressão, para ansiedade, para acordar, para dormir, porque esse planeta é essa maravilha. Mas né? eu acho que esse é um ponto importante da gente falar, porque às vezes as pessoas pensam, então eu tenho que ser muito bem resolvido com tudo para poder eu adotar uma criança. Gente, eu acho que a gente tem que primeiro estar disposto a amar, porque se você for esperar o momento ideal, a situação ideal, alguém pensa tão detalhadamente para fazer um filho pelas vias normais, naturais, biológicas? Não, né? vai acontecer. Não vai acontecer esse dia que você vai acordar e dizer estou preparado para ser pai, estou preparado. Não vai acontecer. A gente hoje está falando sobre esse processo ainda tão novo para algumas pessoas de entender como você consegue encontrar o seu coração batendo fora do peito e entender, é meu filho. E como você traz para a sua vida essa responsabilidade que às vezes aparece assim quando você não está nem esperando. Você pode estar na fila, como eu fiquei, 3 anos na fila e de repente o telefone tocou e eu tinha que levar meus filhos para casa. Nem tinha cama preparada para eles, foi todo mundo acampar no quarto. Mas eu fiz uma enquete nas redes sociais, inclusive aproveita, já compartilha o nosso link, já se inscreve no nosso canal, já segue a gente nas redes sociais, @pod.derepentemãe.
E aí eu fiz uma pergunta, se as pessoas se incomodavam em falar sobre a adoção. E 95% disseram não, mas 5% disseram sim. Então, ainda é um assunto que talvez precise ser falado mais vezes. Aí eu perguntei, você adotaria uma criança? Você já pensou nisso? 64% das pessoas disseram que sim, já pensaram em ter um filho por adoção. E aí eu fiz uma pergunta-chave. Você acredita que o amor surge de verdade na adoção? E aí 93% das pessoas disseram que sim e 7% disseram que não. Eu digo para você, sem medo de errar, que os meus olhos brilhantes que estão lá em casa, o Vinícius, nossa, amor da minha vida, que foi Deus que colocou mesmo no meu caminho. E o nosso convidado de hoje também viveu um encontro semelhante a Arnaldo Rocha, que encontrou o Wilson na vida. O Wilson estava com 8 anos na época, então. Isso, estava com 8. E aí, agora já está quase 1 ano. Fez 9, né? Teve a festinha, bonitinho. Já tive a minha primeira festa de aniversário com meu filho, já tive é uma loucura, né? Fala a verdade. Pais. É uma loucura. Nossa, mas aí eu tava te perguntando sobre a rede de apoio, porque é importante, a gente não tá pronto nunca para encarar esse BO sozinho. E eu sei que você é muito ligado com a sua família. Como que foi isso? É aquele ditado, é preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança. E é isso. Eu sou muito afortunado porque eu acho, inclusive, que eu tive alguns cuidados com ele para não gerar expectativas logo que ele chegou em casa. E meus pais já foram completamente livres disso, assim, né? Eu sou meio metódico, né? Então, eu fiz uma apresentação no PowerPoint. Nossa! Vamos falar do job. A apresentação do pai para o filho. Não, eu fiz a apresentação dele... Para a família. Para a família. Tipo, nossa, olha, o Wilson está chegando, ele tem tantos anos, já passou por isso, as fotos, tudo bonitinho e tal. Alguém achou que você era louco? Muita gente. Alguém te falou isso? Falou. Alguém te estimulou a desistir? Sim. E por que você não desistiu? Porque eu já era pai dele. Quando veio essa certeza? Sabe uma coisa que você colocou aí? 7% não acreditam. Ok, não adotem. E vou te dizer mais. Não é um amor que cresce. É um amor que é tipo carga de celular. Vai assim. Já no primeiro dia, eu já babava, eu já olhava pro ele dormindo... Eu já cheirava a cabecinha dele, eu sinto falta dele o tempo inteiro. Peraí. Mas deixa eu te falar, eu passo... Deixa você respirar um pouquinho. Eu passo muitas aventuras, muitas emoções com o Vinícius, assim, 24 horas do meu dia. E eu tenho a minha mãe como rede de apoio, eu tenho babá, eu tenho o meu marido. Você mora com os pais, mas isso. Você é um pai solo. Isso. Como é isso? Porque assim, você divide, mas é com avô e avó. É um grau de responsabilidade isso. Diferente. É uma família que adotou o Wilson. E, como eu estava dizendo antes, eu coloquei bem grande um slide só para isso. Falei, não criem expectativas. O que isso quer dizer? Deixa ele chamar de tio, como quiser e tal, não sei o quê. E aí eu fui buscá-lo. Meu pai chegou depois que ele já estava lá em casa. Meu pai abriu a porta e o Wilson falou, oi, tio. Aí o meu pai já corrigiu. É vô. Aí eu falei, cara, e as expectativas? Ai, mas eu vou te falar, é um pouco cruel isso com os dois lados. Porque, no meu caso, como eu esperei muitos anos... Eu tentei não transpor para as crianças, sabe? É porque no mas caso você fica dele, na ansiedade. Existia essa questão de fazer, digamos, um teste. Por quê? Pelas características dele, né? Infelizmente, na trajetória dele aconteceram devoluções, inclusive foi uma questão no começo. Porque a gente saía de casa junto e quando ele reconhecia um caminho que levava pro abrigo, ele já começava a chorar. Nossa. Ele me perguntou várias vezes se eu estava indo devolver ele,
Por onde por exemplo, eu não posso fazer surpresa com ele. A gente vai sair. Para onde? Surpresa. Não dá, porque ele achava, né, que era para devolver ele. E a gente teve várias conversas. Meu filho, você é uma camisa? Aí ele, não. Como é que eu vou te devolver? Você não tem pai? Você não tem mãe? Não, aliás, desculpa, não tem mãe. Mas, enfim. E um ponto, eu acho que independente das características da criança, uma criança que está acolhida, que tem essa expectativa de ter uma família, um desafio muito grande, também no começo, e que hoje eu sinto que está superado, é humanizar o meu filho, é deixar ele errar. Por quê? Porque a criança tem essa coisa de que se cometer um erro, se desagradar, vai ser devolvida. Isso é tão sério da gente falar, porque eu ouvi isso também na preparação para a adoção. Estejam muito conscientes do que vocês, como pais e mães, querem, o que vocês vão enfrentar, porque a criança não vai vir preenchendo todos os requisitos que vocês têm, emocionais, todas as lacunas que vocês têm, e vocês não podem devolver, porque devolver é abandonar de novo. Olha a responsabilidade. Você está revitimizando. Pois é, como é que aquela você vai... criança Gente... que, inclusive, algumas nem querem mais ser adotadas. Não, desistiram disso. Né? E é uma questão muito séria. E nos momentos mais difíceis, nunca nem cruzou pela minha cabeça ter essa conversa com o abrigo, tipo, olha, não vai dar e tal. Né? Não existe isso. Os seus filhos biológicos não cumprem essas expectativas. Eu não cumpri as expectativas dos meus pais. Ninguém me devolveu, ninguém me renegou. Olha só, a gente recebeu muitas mensagens, eu até fiquei bem feliz, porque eu falei, vou fazer uma enquete que talvez as pessoas não queiram se manifestar sobre o assunto. Mas deixei uma caixinha de perguntas e muita gente respondeu. A Rosinha disse, acho lindo quem adota e com certeza é o mesmo amor de um filho legítimo. Aí, assim, os dois são legítimos. Eu tenho dois, um que saiu da minha barriga e um que não saiu da minha barriga. Mas os dois são legítimos. Olha lá o documento, os dois estão no meu nome, graças a Deus, tudo direitinho. E eu vou dizer pra você, não tem diferença. O que eu hoje, sendo mãe de dois, entendo é que quando você tem mais de um filho, tem momentos em que você precisa se dedicar mais a um do que a outro. E isso vai transitando ao longo do dia várias vezes, mas não que você ame um ou não ame outro. Porque o amor, eu entregaria minha vida pelos dois. Fácil. É muito louco isso. É o lance de você descobrir essa disponibilidade para amar. Agora, a gente não pode romantizar. Uma coisa que eu ouvi muito também no processo de preparação para a adoção é as crianças vão te testar. Até por isso, pelo que você falou. Com medo de serem devolvidas. Elas querem saber até onde ele ir. aguenta, que ele realmente vai ser meu pai, não vai. Ele te testou muito? Muito. Ou te testa ainda hoje? Não, já passou. Eu fico muito feliz de a gente não ter esse tipo de conversa mais. Que eu acho que eu estava numa expectativa que isso fosse durar muito tempo. Né? Mas, felizmente, já é uma questão superada, assim, com ele. Graças a Deus. Mas não foi fácil, né? Não foi fácil. Me pegava muito ele falar isso. Ele pensar sobre isso. Mas sabe? O bom é que, no teu caso, pelo que eu tô percebendo, ele verbalizava. Verbalizava, chorava. Uma noção de onde a gente está pisando, né? O senhor vai me levar pro abrigo. Eu quero ter uma família. Ele falou várias vezes, perto do aniversário dele, que o presente dele era a família dele. Nossa. Né? E ele é extremamente carinhoso. E é tão profundo se ouvir isso de uma criança, né? De 9 anos de idade, já ter essa dimensão que, às vezes, para uma família tradicional, composta das formas mais tradicionais possíveis, o pai e a mãe com filhos biológicos, talvez isso não exista, não se traga à tona isso. E a gente ouvir isso de uma criança de 9 anos é forte demais. Exato. E o que legitima é o sentimento, né? De onde a criança veio, sabe? Tem umas coisas assim que eu aprendi, que eu estudei, né? Que todos os filhos são adotivos. Todos. Mesmo que você
bota uma criança no mundo, você precisa adotá-la, viver aquela questão. E também, uma palestrante do curso, ela falou uma coisa que me pegou bastante também, tipo, você tem que se importar, e o se importar é na questão da origem da palavra, de você colocar para dentro, importar. Você traz essa criança para o seu coração e ele é seu filho. Não existe outra denominação. Não é pejorativo dizer que ele é um filho do coração, que ele é adotado, que ele é isso, né? Mas ele é legítimo. O que faz o meu filho legítimo é justamente a minha escolha do dia a dia, de estar com ele, de acordar e ser pai do Wilson. Olha, a Renata, ela mandou uma mensagem aqui, a gente não tem sobrenome, mas, enfim. Renata, eu vou ler sua mensagem, eu espero que dê tudo certo. Ela diz assim, eu fugi por um bom tempo sobre esse assunto. Esconderam de mim a vida toda a minha adoção e até hoje não tenho coragem de dizer que sei de tudo. Isso é tão sério porque, assim, a gente tem até uma cultura do interior. É tradição até, quase, né? Você tem um filho, não consegue cuidar, e a tia cria, e daqui a pouco todo mundo é chamado de mãe, ou vem para a cidade grande, e aqui é cuidado por uma outra família que vira mãe. Não é um processo de adoção legal ou dentro dos padrões, mas acontece. Só que muitas vezes esse histórico é negado das crianças. O Wilson sabe de todo o processo. Está muito claro para ele isso. E ele tem vergonha em algum momento, você nota isso? Não, ele conta sobre o abrigo, ele conta até coisas que precisam serem tratadas, assim, porque ele lembra de situações que ele sofreu algum risco, que ele passou por alguma coisa traumática, e ele fala como se fosse uma coisa muito corriqueira. Você tem vergonha disso? Não, nenhuma. Nenhuma vergonha. Eu, inclusive, estimulo, eu tenho essa paciência de tentar que ele me conte. Porque o que você consegue tratar que você não sabe? Nada. Se você não souber, você não trata. Você está negando a história daquela pessoa, daquela criança. Você está ignorando que, apesar de tudo, é a dor que constrói caráter. Que traz a maturidade. Ele é uma pessoa, por exemplo, extremamente solidária. Isso não veio de mim, e eu sou um cara solidário. A gente vai servir sopa nas terças-feiras e ele insiste para ir, ele quer lavar a panela, que é um trabalho que ninguém quer fazer. Ele se preocupa... Cara, ele é teu filho desde sempre. Ele se preocupa com os animais. Ele... E não foi uma coisa desses 10 meses. Ele já veio, né, com esses pontos, assim, em comum da gente. Porque ele sempre foi seu. Sempre. A gente só se encontrou de outro jeito. Só se encontrou de outro jeito. Olha, a gente também tinha uma pergunta aqui. Quem adota é menos pai ou mãe? Foi a que, inclusive, teve mais participação na nossa enquete. E aí 9% das pessoas disseram sim, acho que quem adota é menos pai ou menos mãe. O que a gente espera no nosso podcast, que não tem preconceito, a gente também não vai ter preconceito ou julgamentos com nenhuma resposta. O que a gente espera é que as pessoas sempre pensem em quanto a gente consegue amar, que é isso que faz pai ou mãe. Pra gente encerrar, você pensa em ter mais um? Penso. Uns? E ele quer também. Gente, inclusive, eu sou completamente louco. Gente, teu filho é uma loucura muito grande. Nossa, é um surto. Nossa. Vocês estão loucos? Como é que vocês sustentam crianças? Sabe? Quando eu fui olhar, tipo, é muita loucura. Isso, Eu lembrei de uma coisa interessante que eu vou até ver se existem meios legais para isso. Quando ele se apresenta, ele sempre fala assim: eu sou Wilson Mateus da Silva Correia. E aí ele começou: eu sou Wilson Mateus da Silva Correia Rocha Neto. E ele quer porque quer esse neto. Ele não quer só Rocha.
né? E até onde Que eu li, legal. não pode, né? Eu sou Arnaldo Rocha Neto por causa do meu avô. Mas se eu conseguir isso, vai ser muito bacana, assim. Gente, que Ele legal. busca pelo sobrenome, pelo reconhecimento. Pertencimento. Exato, exatamente. Então, se ele já quer até o teu neto, é porque ele já entendeu o que entrou no teu coração. E é isso. Ser pai, ser mãe, é isso. Que bom poder compartilhar isso com você de casa, né? Nossa, adorei muito ter você aqui. Porque esse é o nosso espaço, sabe? Pra gente falar o que vai no nosso coração e até pra gente tirar dúvidas. De repente, se você tá assistindo a gente, ouvindo... Poxa, eu não entendia tanto sobre adoção. Tem alguém que você sabe que tem dúvidas? Manda esse episódio. Pede para a pessoa acompanhar e, de repente, vai clarear um universo novo, vai se descortinar uma nova forma de você ampliar a sua família. E já sabe, né? Próxima terça, 14h, a gente está aqui com um novo episódio. Ativa o sininho. Arnaldo, adorei ter você aqui e contar a sua história. A gente já se conhece há quase 20 anos e eu não sabia que a gente ia estar, assim, 20 anos depois, com uma história tão parecida. Muita loucura isso, que loucura. né? Parabéns. Que bom, obrigado. Muito parabéns por abrir esse espaço, é muito importante. Inclusive, esse percentual pequeno, assim, que acha que é menos pai e tal, além de não adotar, não reproduzam também. Porque... Não reproduzam é ótimo. Não reproduzam, isso é ótimo. Porque não vai rolar, você não vai adotar seu filho. É verdade. Não adota, não reproduz, por favor. Boa, termina com essa. Não reproduzam. Obrigada, adorei.